Eu quero fazer uma colocação justamente com relação a esse tema das possíveis medidas judiciárias que podem ser tomadas para a garantia da autonomia financeira e administrativa do Tribunal de Justiça, ou do Judiciário Estadual, começando por indagar o seguinte. Tive a oportunidade de ler a exposição de motivos que o excelentíssimo senhor governador do Estado enviou à augusta Assembleia Legislativa com relação ao projeto de lei orçamentário. E me parece que existe um exercício de uma, vamos dizer, artimanha política, a gente sempre cai no campo da política, mas no seguinte sentido, o governador diz que faz os contingenciamentos, que faz as adequações, mas que dá por cumprida o tema constitucional, dá por cumprido o tema constitucional, na medida em que ele coloca intocada a proposta, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral do Estado, como anexo da lei orçamentária. Então, isto nos leva a uma questão bastante interessante, porque, na verdade, nós estamos, salvo engano da minha parte, falando de uma falácia. Porque, na medida em que manda-se como anexo da lei de orçamento a proposta feita pelo Poder Judiciário, porém, no corpo da lei de orçamento, de projeto de lei de orçamento, se faz a adequação, em tese estar-se-ia incorrendo em constitucionalidade, na medida que há falta de posicionamento da lei de diretrizes orçamentárias, a proposta deveria ter sido mandada e incluída no projeto de modo integral. Esta é uma primeira colocação. A segunda colocação me leva diretamente a uma indagação, ou quem sabe até uma explanação um pouco mais profunda por parte de José Maurício, em relação ao seguinte. Nós temos o artigo 99 caput da Constituição Federal, como ele brilhantemente fez colocar, reproduzido na estadual, a autonomia financeira e administrativa do tribunal. E nós não podemos tentar maquiar muito a coisa, porque toda a autonomia começa pela financeira. Não se tem, na verdade, autonomia administrativa alguma se a financeira falta. E não existe, inclusive, condição de se empreender estratégias de gestão sem que se garanta a autonomia financeira. Então, a colocação que se faz é a seguinte. Há um preceito constitucional, tanto federal quanto estadual, ele não é cumprido. Arguição de descumprimento de preceito fundamental? Primeira coisa. Segunda coisa. Nós temos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal em sede administrativa, inclusive em razão, se não me falha a memória, até de tentativa de corte do orçamento da Justiça Federal pelo Executivo Federal, e o Supremo se reuniu em sessão administrativa e decidiu que isto não poderia ser aceito. Não é? E em função dessas decisões de caráter administrativo, é que, na verdade, o colendo STF culminou por conceder liminares para os tribunais de Tocantins, Rio Grande do Sul e Alagoas, no sentido de se determinar ao Poder Executivo a volta da proposta intocada do Judiciário. É evidente que essa questão também tem um cunho político, porque, na verdade, como o José Maurício acabou de demonstrar, tem-se como hoje uma das vertentes de cunho, pelo menos técnico, que em tese nós não poderíamos obrigar o Poder Legislativo a votar de acordo com a proposta orçamentária do Poder Judiciário, porque a ele cabe deliberar em cumprimento da sua missão constitucional. Porém, há uma colocação que me parece também bastante pertinente, que não é de minha autoria, na verdade, é fruto de um artigo publicado na internet pelo professor Ives Gandra Silva Martins, no sentido de que nem mesmo o Poder Legislativo poderia eventualmente proceder a corte na proposta orçamentária do Judiciário por uma questão de simetria constitucional. Porque se todos os poderes são harmônicos e independentes entre si,
Se o Executivo não pode proceder o corte, por simetria constitucional, também o Legislativo não poderia fazê-lo, evidentemente partindo-se do pressuposto sempre de que a proposta orçamentária colocada para a apreciação do Poder Executivo pelo Poder Judiciário fosse efetivamente realizada em bases sérias e factíveis. Não se está aqui, evidentemente, advogando a possibilidade do Poder Judiciário instituir ou deslimitar a sua proposta orçamentária. Há ainda um aspecto que eu gostaria de abordar, e quem sabe merecer até a atenção de José Maurício e dos demais componentes da mesa, no sentido de que, com relação aos projetos de lei que visam estabelecer mecanismos que eventualmente venham a melhorar a autonomia do Judiciário, se poderia também pensar no mandado de injunção por omissão. Porque de nada adianta, nós sabemos, e isso é uma tese que eu defendo pessoalmente, de nada adianta nós enviarmos projetos para a Assembleia quando nós percebemos que o processo legislativo, por razões de ordem política, eles acabam descansando nos gabinetes dos senhores deputados indefinidamente, e eu não posso mais aceitar a ideia de que o tribunal aceite esse tipo de situação, com todo o bom diálogo que possa existir com os demais poderes, na medida em que esse diálogo tem se mostrado infrutífero, pelo menos nos últimos 10 anos, a ponto de nós decrescermos uma participação orçamentária de 7,17% para atuais 3,6% do orçamento. Então, me parece que também poderia ser avaliada, estudada, a hipótese de mandado de injunção por omissão, porque projeto não votado, não submetido ao devido processo legislativo e não votado, constitui-se numa omissão do Legislativo e também, evidentemente, do Poder Executivo derivadamente. A questão da responsabilidade fiscal, 6%, que tanto é falado, realmente me parece que há um equívoco nesse sentido, eu mesmo já incorri nele algumas vezes, mas talvez por uma falta de possibilidade mais efetiva de defesa da ideia a respeito desse patamar. A ideia me parece também bastante simétrica, porque na medida em que se coloca na lei responsabilidade fiscal a possibilidade de limitação dos gastos do Poder Judiciário com pessoal em 6%, nós poderíamos eventualmente deduzir uma ideia de que esse seria também um patamar aceitável dentro de parâmetros evidentemente políticos e deveriam de ser discutidos e acordados com os demais poderes, de modo então que me parece que haveria aí nenhuma grosseria ou nenhuma teratologia jurídica que se possa lançar contra essa ideia. Todavia, nós incorremos na última parte da manifestação do Maurício, por provocação do Roque, que é a questão do posicionamento político. E é um posicionamento político que, me parece, não depende tão só do Poder Executivo. Depende muito do Poder Judiciário passar a uma situação de se afirmar como poder e não se curvar a essa situação como todo ano acontece, na esperança de que, eventualmente, por emendas ao projeto de lei orçamentária, se possa conseguir alguma melhoria, o que, infelizmente, não vem se traduzindo em realidade nos últimos anos. Então, eram essas as colocações e indagações que eu queria fazer e pedir aos colegas que nos assistem, à comunidade jurídica que, eventualmente, esteja tendo acesso a essa palestra de hoje, que unam forças com o Judiciário no sentido de aprimorarmos o nosso orçamento e, consequentemente, alcançarmos de forma efetiva a autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário, porque, na verdade, o Poder Judiciário é das ferramentas a mais essencial para a preservação da democracia e do Estado democrático de direito, porque, na verdade, se manifesta como o último bastião de defesa da cidadania contra os eventuais abusos advindos dos demais poderes. Então, quando se pede à comunidade, à sociedade civil,
que se irmanem a nós nesta luta, nós estamos pedindo absolutamente que, em termos muito mais claros e muito mais populares e portanto, muito mais simples de serem entendidos, que não nos deem dinheiro para pagar aquilo que nos é devido, porque isto é possível que nós venhamos a contingenciar com o tempo e resolvermos de outra forma. Mas o que se verifica hoje é que nós temos uma quase que absoluta impossibilidade de cumprimento da nossa missão constitucional, que é o de entregar uma tutela jurisdicional célere, segura e efetiva, por falta exclusivamente de investimentos no Poder Judiciário. Eu agradeço a atenção.